Esta é a nossa terceira conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir Jesus é a mais sublime jornada, porque todas as demais experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. Em uma certa ocasião, Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A crucificação é modo muito antigo de execução. Era praticada pelos romanos nos dias de Jesus, e assim permaneceu até o IV século, quando o imperador Constantino a aboliu como forma de execução. A crucificação tinha lugar fora dos muros da cidade, de modo que a vítima carregava a própria cruz até o local onde nela seria crucificada. Um outro detalhe interessante é que a crucificação era reservada para os criminosos mais desprezíveis, de modo que o próprio nome da cruz era motivo de opróbrio, culpa e ignomínia. Tanto que Cícero, um dos maiores pensadores, filósofos e intelectuais da Roma antiga, chegou a declarar que o próprio nome da cruz devia ser excluído, não apenas do corpo, mas também dos pensamentos, dos olhos e dos ouvidos dos cidadãos romanos. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, o apóstolo diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É razoável que o apóstolo Paulo se considerasse o pior dos pecadores, assim como é razoável que eu também me considere o pior dos pecadores. É razoável que todo ser humano assim se considere, porque cada ser humano conhece o pior de si. Eu não sei qual é o pior do outro. No máximo eu posso imaginar, fazer uma suspeição, mas saber de fato eu não sei. A respeito do outro, a gente só sabe aquilo que vem a público. Mas a respeito de si, cada um sabe não apenas o que vem a público, mas também o que fica às escondidas. É por isso que Jesus reprovou a prática de julgar o outro. Quando Jesus disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no teu próprio olho? Jesus diz que aquilo que a gente olha para o outro e vê como defeito, ele chamou de cisco. Enquanto que os nossos próprios defeitos são verdadeiras vigas, uma tora inteira de madeira. E isso é lógico, é óbvio. Porque o que é que eu sei do outro? Eu sei do outro aquilo que vem a público, e o que vem a público do outro é o mínimo. É o mínimo a respeito dele. Ele é muito mais do que aquilo que vem a público, do que aquilo que eu fico sabendo, do que aquilo que eu vejo. Mas, a respeito de mim, eu conheço tanto o que os outros sabem, quanto o que ninguém sabe. Aquilo que fica no recôndito do meu interior. Por isso que Jesus disse: olha, se você se olhar direitinho no espelho, você não vai julgar ninguém. Você não vai julgar o teu irmão. E é razoável que assim seja. E ao ler o Evangelho, eu aprendo que a cruz, ela é necessária. A cruz, ela é condição para o discipulado. É por isso que Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque é condição. Não temos como segui-lo se não houver crucificação. Para eu seguir Jesus, eu preciso me crucificar. Eu preciso tomar a minha cruz e reconhecer que eu sou um vil transgressor, que eu sou um pecador desprezível, que a minha natureza não colabora comigo, que eu preciso mortificá-la. E também aprendo que nessa relação com Jesus, ou eu crucifico a minha natureza perversa
e me torno seguidor dele, ou a minha natureza perversa vai procurar todas as formas para eliminar Jesus. Porque foi assim que fizeram. Foi exatamente isso que fizeram. Houveram pessoas que crucificaram a própria natureza e se tornaram seguidores de Jesus. E teve outras que não se reconheceram como tais, não se reconheceram como pecadoras e procuraram e começaram a procurar meios e formas de eliminar Cristo Jesus. Ainda que para isso fosse necessário estabelecer um tribunal injusto através de um processo fraudulento, mas tomaram todas as medidas, todos os meios para eliminar a Jesus. E a gente faz isso de forma muito natural e muito simples, porque Jesus é uma presença muito incômoda para todo aquele que não quer auto-enfrentar-se. Para todo aquele que não se percebe como pecador, para todo aquele que não percebe a perversidade da sua própria natureza, Jesus é uma presença muito incômoda e que, mais cedo ou mais tarde, vamos tentar eliminar. Porque Jesus não consegue se adequar. Jesus não se adequou ao sistema político, Jesus não se adequou ao sistema religioso, Jesus não se adequou às pessoas da época dele e também não vai se adequar nem aos sistemas e nem às pessoas do nosso tempo. Quem quiser segui-lo, a recomendação é a mesma. Precisa negar a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. Olha, por exemplo, para os religiosos na época de Jesus. Eles se tornaram extremamente agressivos porque Jesus era fumaça nos olhos deles. Jesus incomodava e muito a religião judaica. Jesus denunciava a hipocrisia dos religiosos, ao mesmo tempo que era um raio de esperança para os pecadores que a religião marginalizava. Quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, começaram a ver todo aquele movimento em que Jesus denunciava a hipocrisia dos religiosos, ao mesmo tempo em que proclamava uma mensagem de esperança aos pecadores marginalizados pela religião, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, de comum acordo, disseram: vamos matá-lo, vamos tirá-lo do nosso meio, porque ele nos incomoda. E Jesus continua a incomodar todos quantos não queiram se auto-enfrentar. Jesus continua a incomodar todos quantos não queiram mortificar a velha natureza, a natureza perversa que carrega dentro de si. E quando se fala então a respeito dos políticos, Jesus era extremamente incômodo a eles. E não havia o menor interesse de Jesus em se adequar a eles. Jesus, por exemplo, chama Herodes de raposa. Diante de Pilatos, quando perguntado por Pilatos se ele não iria respondê-lo: não vais, porventura, me responder? Não sabes que eu tenho o poder de libertá-lo, como também tenho o poder de crucificá-lo? Jesus disse: não terias poder algum se do alto não tivesse recebido. Aí o Pilatos ficou sabendo que Jesus era da Galileia. A Galileia era jurisdição de Herodes. Herodes estava em Jerusalém naquela ocasião. O que é que o Pilatos faz? Enviou Jesus a Herodes. Jesus chega diante de Herodes. Herodes fica muito alegre porque já fazia algum tempo que ele queria ver Jesus por conta da fama. E Herodes desejava muito ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes queria ver pedras sendo transformadas em pães. Queria ver a mágica.
E Herodes o interrogou e Jesus ficou absolutamente calado. Ali estavam os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e o acusaram veementemente. E Jesus permaneceu calado. Porque Jesus não tem o menor interesse de se adequar ao Estado, aos poderes. Ele é uma presença incômoda. Ele deu o silêncio como resposta. E diz que eles o ridicularizaram. Herodes ridicularizou Jesus. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, todos juntos, os soldados, todos juntos ali o ridicularizaram. Diz que colocaram sobre ele um manto esplêndido e o devolveram para Pilatos. E o texto diz que até ali Pilatos e Herodes eram inimigos, mas a partir daquele momento se tornaram amigos. Porque isso ocorre muitas vezes. Inimigos se tornam amigos por desprezar a Jesus, por não levar Jesus a sério, por não reconhecê-lo. Se tornaram amigos. Mas Jesus continua sendo essa presença incômoda. Ele incomoda os poderes, ele incomoda as autoridades, ele incomoda os sistemas, porque ele não se adequa. A gente consegue até, de alguma forma, acomodar Deus em um lugar ou outro. Ajustar a figura de Deus, ajustar a figura de Israel. A gente consegue ajustar as figuras dos reis de Israel, mas a gente não consegue ajustar Jesus, meu irmão. Não consegue. Jesus não consegue se adequar. Como ele não se adequa a gente, se a gente quiser segui-lo, nós vamos ter que morrer. Tem que tomar a cruz. É radical. É uma decisão extremamente radical. E se alguém quiser seguir, tem que morrer. E outra coisa, é resultado da vontade, é de querer. Se alguém quiser acompanhar-me, porque o nosso grande problema não é mais saber. A gente não precisa de mais informações. O que a gente precisa é querer. É uma questão de vontade. É por isso que Jesus fala, se alguém quiser acompanhar-me, porque se trata de querer. Não venha dizer que você não tenha conhecimento suficiente para seguir Jesus. A questão é querer mesmo, é ter vontade. Por isso que eu acredito que o reino de Deus é um reino de vontades redimidas. É um reino onde vontades autônomas se tornam vontades submissas. E vontades submissas são vontades que foram redimidas. É uma questão de vontade, é uma questão de querer. Quando a gente toma a cruz e segue Jesus, essa cruz, nós estamos crucificando o quê? Nós estamos crucificando a nossa vontade. Estamos nos tornando semelhante a Jesus quando disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós estamos nos tornando semelhante a Jesus, que diz, quando diz, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós estamos nos assemelhando a Jesus, quando Jesus nos ensinou a orar, faça-se a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Então, quando nós estamos pegando a nossa cruz, como Jesus nos ensinou, nós estamos fazendo simplesmente o quê? Estamos crucificando a nossa vontade e reconhecendo que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus e não a nossa. É a nossa vontade que está sendo crucificada. Porque a nossa vontade, diferentemente da vontade de Deus, é má. Os nossos desejos são egoístas. E tanto a nossa vontade quanto o nosso desejo precisam ser crucificados para seguir a Jesus. Se a gente não os crucifica, não temos como segui-los.
Por isso que a crucificação é uma condição para o discipulado. Nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza, e isso todos os dias. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Porque ou a gente toma a nossa cruz diariamente e segue Jesus, ou diariamente vamos colocar Jesus na cruz, vamos matá-lo para nos livrarmos dele, para que a gente fique bem à vontade para fazer a nossa vontade. A gente quer ficar bem livre para cumprir a nossa vontade. E como é que a gente faz isso? Crucificando Jesus. Porque foi assim que os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os escribas, juntamente com o Império Romano, se livrou de Jesus. Foi matando-o. De modo que nessa relação, ou a gente crucifica a nossa vontade, o nosso querer, ou a gente vai crucificar Jesus. E para o seu bem, para o meu bem, a recomendação das Escrituras é muito simples. Morra para que você possa viver. Porque a última palavra do Evangelho, a última palavra a respeito de Jesus no Evangelho não é morte, não é crucificação, é vida, é ressurreição. O próprio Jesus ensinou que se a semente de trigo não cair na terra e morrer, ela permaneceria só. Mas se ela morresse, daria muitos frutos. E é óbvio que é assim. Para que um caroço de manga frutifique, dê muitos frutos, ele precisa morrer, ele precisa ser jogado na terra, passar por um processo de morte, e dali vai haver uma explosão de vida. E quando vier aquela árvore desabrochando, ela vem com toda a potencialidade de produzir muitos frutos. Assim também é com a nossa vida. Para que frutifiquemos, para que demos muitos frutos, é necessário morrermos. É necessário crucificar a nossa velha natureza, a nossa natureza perversa que habita dentro de nós e que todos nós aqui sabemos muito bem do que se trata. E quando nós a crucificarmos, nós vamos experimentar a ressurreição. Porque quando a gente matar o que há de pior em nós, vai ressurgir o que há de melhor em nós, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e para o bem e a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. Que assim seja comigo e com você. E vamos juntos, seguindo a mais sublime jornada da vida. No nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.